Quando eu era criança, meu melhor amigo era o Matheus. Ele era um ano mais velho que eu, mas estávamos na mesma série. Não porque ele fosse burro, mas porque seu pai tinha morrido quando ele estava na 4ª série, e por alguns meses, o Matheus teve muitos problemas em casa e na escola. Quando ele foi reprovado e colocado na minha turma, nos tornamos amigos rapidamente, e logo eu estava passando mais tempo na casa dele do que na minha. A mãe do Matheus era sempre legal, mas trabalhava muito, então acabávamos passando mais tempo com o tio do Matheus, o Nilson. Ele nos deixava à vontade na maior parte do tempo, mas se fosse uma noite de pijama e a mãe do Matheus tivesse um turno tarde, o Nilson vinha e ficava de olho na gente até ela voltar para casa. Essas noites são algumas das minhas melhores lembranças da infância. Passar o tempo com meu melhor amigo enquanto o tio legal dele fazia hambúrgueres e contava histórias sobre suas aventuras de 20 anos viajando pelo mundo no exército. Ele estava aposentado por invalidez quando o conheci, e olhando para aquele homem barrigudo, de cabelos grisalhos, bebendo uma cerveja enquanto mexia na grelha, era difícil acreditar que ele já tinha sido um soldado, muito menos um aventureiro viajante como ele contava. Mas, quando ele se sentava e começava a falar, tudo parecia mudar magicamente. Diferente de muitos adultos, ele parecia entender e apreciar o que a gente queria ouvir e no que estávamos interessados. Histórias de batalhas e terras exóticas, armas e tanques, pessoas interessantes e criaturas perigosas. Conforme passávamos mais tempo com ele, eu achava que ele iria ficar sem histórias, mas isso nunca acontecia. Na verdade, nos últimos anos que passei com ele começou a nos contar sobre algumas das coisas mais estranhas que ele já tinha visto ou ouvido falar. Se fosse outra pessoa, eu teria descartado essas histórias como fantasias cada vez mais elaboradas e sensacionais para entreter seu público de 2 adolescentes que estavam ficando mais exigentes. Mas o Nilson não era esse tipo de cara. Ele era um bom contador de histórias, mas era honesto, e eu nunca tive a sensação de que ele estava exagerando, além de dar um pequeno toque especial a uma história potencialmente chata. E, embora eu não possa dizer com certeza que muita coisa do que ele contou não era invenção, o que parece claro para mim agora é que uma de suas histórias provavelmente salvou minha vida. Isso foi quando eu tinha cerca de 12 anos, e o Matheus tinha acabado de fazer 13. Íamos acampar na floresta bem atrás da casa do Matheus, e o Nilson tinha vindo para passar um tempo com a gente até irmos dormir. Ele fez uma pequena fogueira no quintal e, depois do jantar, nos sentamos ao redor dela olhando para o fogo enquanto ele nos contava sobre o tempo que passou estacionado no Alasca. Ele disse que, na maior parte do tempo, era só frio e tédio. As cidades lá eram pequenas e as pessoas, embora agradáveis, tendiam a ser reservadas. E a terra era bonita, mas de uma maneira alienígena, quase hostil, que fazia ele sentir saudade das colinas quentes e secas do Arizona, onde tinha sido estacionado por anos antes dessa última missão. O trabalho dele lá nem era interessante, apenas lidar com requisições e passar o tempo com o chefe, que passava a maior parte do tempo bêbado ou dormindo. Mesmo assim, ele nos contou, quando o chefe estava acordado e não muito fora de si, ele era um cara bem legal. Contava histórias para o Nilson sobre as pessoas de lá, histórias locais, mitos e lendas. E foi dele que o Nilson ouviu falar sobre a mulher que, às vezes, aparecia na sua porta, pedindo para entrar porque estava muito frio lá fora. Meu chefe contou que estava trabalhando em um posto meteorológico ao norte de Anchorage, quando uma grande tempestade de neve começou. Ele tinha suprimentos para alguns dias, mas na 3ª noite começou a ficar nervoso. Já vivia no norte há alguns meses, mas essa foi a primeira vez que se sentiu realmente preso pelo clima. Entre a neve que não parava de cair e o isolamento, ele admitiu que soltou um grito quando ouviu uma batida na porta. Meu chefe não era nenhum gênio, mas também não era bobo. Ele sabia que não havia ninguém por perto, a não ser a mais de 30 quilômetros de distância, e a ideia de alguém estar naquele tipo de clima à noite simplesmente não fazia sentido. A primeira ideia que teve foi que alguém havia vindo para substituí-lo por algum motivo, mas quando se aproximou da porta,
Ouviu o que parecia ser a voz de uma jovem do outro lado. Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio. Isso o deixou confuso. Não havia nenhuma jovem alistada na área que ele conhecesse, e quanto mais ele pensava, mais percebia que teria recebido uma mensagem se alguém estivesse vindo naquela noite. Então, quem poderia ser? Com o coração acelerado, ele respondeu: Senhora, quem é você? Estou com frio e perdida. Me perdi na tempestade. Por favor, me deixe entrar. Era tão estranho, mas ela parecia assustada, e se ele a deixasse lá fora por muito mais tempo, ela poderia morrer congelada. Ainda assim, havia quase 60 centímetros de neve acumulada desde que ele havia limpado a entrada mais cedo naquele dia. Se ele quisesse deixá-la entrar, precisaria sair com uma lanterna e uma pá para limpar o caminho. Ok, só me dê 1 minuto e eu vou até aí. Ele colocou suas roupas de inverno e subiu a escada até a escotilha do telhado, que era usada principalmente para acessar os equipamentos lá em cima, e quando a neve ficava alta demais, para usar a porta principal. Ele me disse que estava realmente muito frio, o mais frio que ele já tinha sentido, embora parte disso fosse porque ele estava assustado. Ele contou que parte do medo era pela garota, mas só parte. Disse que outra parte dele podia sentir que algo estava errado, que havia algo estranho e perigoso, além da estranheza de uma desconhecida no frio da meia-noite. Disse que foi por isso que ele iluminou a borda do telhado antes de descer para limpar a porta. Nilson deu a mim e ao Mateus um sorriso nervoso nesse ponto, tomando mais um gole de sua cerveja antes de colocá-la de lado. Ele disse que a maior parte estava enterrada na neve fora da porta, mas olhando para baixo, ele ainda podia distinguir o topo do corpo de alguma coisa. Disse que era enorme, provavelmente com mais de 200 quilos, com uma carapaça de marfim segmentada como a de uma lagosta e patas peludas de aranha branca, tensas e prontas, as partes mais altas aparecendo como pequenas ondulações na superfície da neve. A pior parte, porém, era a cabeça, porque não era realmente uma cabeça. Com mais de 1,5 metro de altura e ereta, a cabeça tinha uma forma fina e delicada coberta por algo que parecia um poncho ou manto escuro. Nilson olhou entre nós enquanto esfregava o lado do rosto. Ele disse que podia ver um rosto naquele manto, o rosto de uma mulher, a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ajeitando-se na cadeira, ele continuou. Mas a coisa viu ele também. Esse olhar que ele teve foi questão de segundos, e nesse tempo, a coisa notou a luz brilhando e virou aquela cabeça que parecia a de uma mulher na direção dele. Ele me contou que estava aterrorizado naquele momento, congelado no lugar, e uma parte do cérebro dele, que ainda funcionava, pensou que ela diria algo mais para ele. Tentaria convencê-lo a descer. Nilson soltou um suspiro, mas, em vez disso, ela começou a gritar. Ainda que o barulho não viesse da boca da mulher, mas ele viu nuvens de neve ao longo do corpo dela, como vapor saindo de uma panela, e o ar foi preenchido com um grito terrível. Ele sabia que ela estava zangada e que estava vindo atrás dele. Foi então que ele se mexeu, correu para a escotilha, trancou-a atrás de si e preparou sua arma, caso a coisa tentasse entrar. Disse que ouviu movimento no telhado, mas nada tentou passar pela porta ou pela escotilha. Ficou acordado até o amanhecer e então pediu ajuda pelo rádio, usando a desculpa de que estava muito doente. Mateus e eu o observávamos de olhos arregalados e aterrorizados, enquanto ele dava uma pequena risada e dava de ombros. E foi isso, pelo menos na maior parte. Eles vieram buscá-lo. Não havia sinal de nada errado lá fora, e ele nunca contou a ninguém acima dele sobre o que aconteceu. Nilson se inclinou para frente em direção à fogueira. Até que uma noite ele estava na cidade bebendo e fez amizade com um dos locais. Eles ficaram trocando histórias por um tempo e, eventualmente, ele se sentiu confortável o suficiente para contar ao cara sobre o que aconteceu na estação meteorológica. Disse que o amigo de bar ficou sério na hora. Disse que ele teve muita sorte de estar ali para falar sobre isso. Eu levantei a mão para o Nilson, como se estivesse na escola. Então esse cara sabia o que era? Nilson deu um aceno incerto. Talvez, pelo menos um pouco. O cara disse que não tinha um nome específico para isso, mas era só algo estranho e mortal que vivia lá em cima.
talvez em outros lugares também. Ele tinha ouvido algumas histórias ao longo dos anos e tinha um avô ou algo assim que dizia ter visto uma. Algumas pessoas diziam que era um espírito maligno, outras que era algum tipo de animal que a gente não conhecia ou entendia. Mas o que quer que fosse, era inteligente. Inteligente como uma pessoa e capaz de falar com você, de te enganar. Meu chefe só chamava de o mentiroso e ele disse que tinha ouvido isso do amigo. Eu achei que era porque tinha aquela isca, aquela parte de si que podia fazer parecer e soar como uma pessoa. Mas ele disse que não. Era porque, de acordo com o que tinha sido dito a ele, a coisa seguia certas regras. Só atacava coisas que a convidavam, que tinham sido enganadas por ela de uma forma ou de outra. E o que quer que dissesse, era sempre uma mentira. Sempre. Ele apontou o dedo para mim e depois para o Mateus. Agora, isso pode parecer óbvio, mas é uma coisa muito útil de lembrar, porque pelo que entendi ela não pode dizer a verdade, e é obrigada a falar, a atrair, a tentar te enganar para deixá-la entrar e poder te pegar. Então, se você fizer as perguntas certas, coisas que ela não pode deixar de responder e que revelem sua mentira, você pode descobrir o que é sem nunca abrir a porta. Nilson se recostou e deu um sorriso. Só espero que nada venha arranhando a barraca de vocês esta noite. Eu não tinha pensado no Nilson por um bom tempo até 3 noites atrás. O Mateus foi diagnosticado com leucemia aos 14 anos e faleceu 2 anos depois. E nesses 20 anos desde então, eu só vi ou falei com a família dele algumas vezes pela internet. No entanto, 3 noites atrás, enquanto eu estava sentado, frio e apavorado, ao lado de uma estrada escura, o tio do Mateus e aquela história voltaram à minha mente de repente. Eu estava dirigindo na pior nevasca que já tinha visto, quanto mais tentado viajar através dela, quando senti meu carro começando a deslizar na estrada pela 100ª vez. A tempestade de neve era incomum para onde eu moro e eu não tinha pneus de neve ou correntes, mas estava dirigindo o mais devagar e cauteloso que a situação permitia. Minha esposa estava tendo contrações a 3 horas de distância, e embora eu soubesse que ela já tinha sido internada no hospital, eu queria chegar lá o mais rápido que pudesse com segurança. Mas eu fui um idiota. Quando o carro pegou uma camada de gelo, eu corrigi demais e acabei deslizando para uma vala. Eu estava em uma estrada, mas era madrugada durante uma tempestade de neve e não tinha visto outro carro por pelo menos meia hora. Tentei tirar o carro sozinho, mas só consegui me molhar e sentir frio. Xingando, liguei para um guincho, conseguindo um na 3ª tentativa. Eles estavam a caminho, mas demorariam cerca de 4 horas por causa do clima, da minha localização e das chamadas antes da minha. Olhando para o medidor de gasolina, decidi deixar o carro ligado por mais 10 minutos para aquecer um pouco e depois ficar no escuro por um tempo para economizar combustível. Tremendo, tentei ligar para o hospital para saber como minha esposa estava e passar uma mensagem sobre o que tinha acontecido, mas a ligação não completava. Eu ainda tinha bastante carga no celular, mas onde antes tinha 3 barras de sinal, agora tinha apenas uma que piscava como a chama de uma vela morrendo. Enquanto observava, ela desapareceu de vez e não voltou mais. Talvez se eu desligasse e ligasse de novo... Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio. Soltei um grito e olhei para a janela do lado do motorista. Olhando para dentro, havia um menino pequeno, seus olhos escuros arregalados de terror suplicante quando encontraram os meus. Por favor, senhor. Por favor, me deixe entrar. Eu podia ver o que parecia ser ranho congelado no lábio superior e seus lábios azulados tremiam enquanto ele implorava por ajuda. Meu Deus, como ele tinha chegado aqui! Eu precisava colocá-lo dentro do carro, ligar o motor de novo, e então, de repente, uma memória distante surgiu nos recessos da minha mente. O brilho alaranjado de uma fogueira iluminando o rosto de Nilson enquanto ele contava sobre algo que caçava no frio e na escuridão. O mentiroso. Olhei de novo para o garoto. Isso era ridículo. Aquela história não era possível, e essa criança iria morrer de frio se eu não fizesse algo rápido. Sim, ele parecia estar com um casaco com capuz.
mas estava muito abaixo de zero lá fora e, se engolindo em seco, sorri para o menino pálido olhando para dentro. Como você veio parar aqui? O menino me olhou por um momento. Minha mãe. Ela tem diabetes e adormeceu. Eu não consegui acordá-la. Saí para buscar ajuda, mas eu... Ele estava chorando agora, pressionando uma pequena mão contra o vidro. Que diabos eu estava esperando? Destranquei o carro, mas ainda hesitei em abrir a porta. Lembrei-me da história que Nilson havia contado. A coisa era chamada de o mentiroso, porque tinha que mentir. Ela só queria te enganar, mas se você fizesse a pergunta certa, poderia ver através dela. Respirando fundo, desviei o olhar do garoto. Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de Mateus. Por favor, me deixe entrar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas quando olhei para cima, o garoto parecia apenas preocupado e assustado, não como se tivesse acabado de dizer o nome do meu amigo de infância falecido. Era uma coincidência, e eu precisava parar com isso e ajudá-lo. Minha mão estava na tranca, mas eu ainda hesitava. Se a história de Nilson era real, que tipo de pergunta funcionaria? Você é um menino? Quer dizer, um menino humano? As sobrancelhas do garoto se levantaram ligeiramente. Sim, claro. Espere, isso foi estúpido. Se ele estivesse mentindo, ele diria sim. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele diria sim. Então, isso não ajudava. Ah, ok. Eu estava ficando sem tempo para desperdiçar com isso. Eu poderia perguntar se ele não era um menino, mas era o mesmo problema, não era? Se ele fosse um menino dizendo a verdade, ele diria não. Se ele fosse um monstro que tinha que mentir, ele também diria não. Droga, eu só precisava criar coragem e abrir a porta. Por favor, estou ficando com sono e isso me assusta. Estou com tanto frio. Tremendo, encontrei a tranca novamente, determinado a finalmente abrir a porta e deixar o menino entrar. No entanto, apesar disso, ouvi minha voz fazendo outra pergunta. Você não está mentindo para mim só para eu abrir a porta, está? Hesitei na tranca, esperando que ele ficasse confuso com a pergunta estranha ou me dissesse não. Em vez disso, houve um momento de silêncio, e quando olhei para cima, vi que os lábios do menino estavam pressionados em uma linha fina. Sim, franzi a testa, afastando minha mão novamente. Sim, você não está mentindo para mim. Ou sim, você está? Os lábios dele começaram a tremer de novo. Por favor, me deixe entrar. Estou com tanto frio. Eu precisava pensar. Ele dizendo sim podia significar qualquer coisa. Era mais sobre como ele reagiu, quase como se estivesse com raiva de ter sido pego. Ainda assim, isso não era prova de nada. Eu precisava apenas... Você está fora do meu carro agora? Quando encontrei seus olhos desta vez, achei que pareciam mais escuros, mais frios. O quê? Por favor, me deixe entrar. Senti um arrepio de medo subir pelas minhas costas. Responda à minha pergunta, por favor. Você está fora do meu carro agora? O choro do menino parou quando um sorriso cruel e duro curvou os cantos de sua boca. Não. Então, de repente, ele se foi. Vi um borrão de movimento no escuro e ouvi o farfalhar de algum mato distante enquanto algo grande se afastava para a floresta. Mas não havia outro sinal do garoto ou de qualquer outro intruso, enquanto eu sentava sozinho no escuro congelante. Depois de alguns minutos, o sinal do celular voltou e eu chequei como Peggy estava. Ela estava bem até agora, e eles passariam minha mensagem de que eu chegaria em breve. 1 hora depois, o guincho chegou. E se o homem achou estranho eu me recusar a sair do carro enquanto ele me puxava da vala, ele não demonstrou. Enquanto escrevo isso, acabei de voltar de segurar nosso novo bebê. Ele é um menino saudável, e depois de apenas 2 dias, eu já o amo tanto. Minha esposa perguntou se eu queria chamá-lo de Mateus Hill, em homenagem ao meu melhor amigo de infância, mas balancei a cabeça rapidamente. Depois que ela estiver em casa e descansada, vou tentar explicar o porquê. Além disso, não importa como o chamemos. Ele crescerá forte e saudável, e estaremos lá para prepará-lo para um mundo que pode ser quente e maravilhoso, mas também muito estranho e frio. Um mundo onde nem tudo é o que parece, e ele deve ser muito cuidadoso.